Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de AutoCAD Civil 3D. Na aula de hoje, iremos aprender como gerar o passeio virtual ao longo da nossa rodovia. Essa aula tem o objetivo de complementar o conteúdo de visualização do corredor em 3 dimensões que aprendemos na nossa aula 11. Bom, pessoal, então essa aula vai ser uma aula bem mais curtinha, do que as anteriores, porque o objetivo dela é basicamente apresentar o uso de uma ferramenta, que é a ferramenta Drive, que é justamente aquela que vai permitir que nós façamos o passeio virtual pela rodovia. Antes da gente usar essa ferramenta, vamos só fazer umas pequenas configurações no nosso modelo, beleza? Então a primeira configuração que a gente vai fazer é tornar invisível ou invisíveis, melhor dizendo, as curvas de nível do nosso projeto, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é selecionar a curva de nível, que, só para lembrar, elas fazem parte da representação da nossa superfície de terreno natural. Então, vamos lá na seção Modify do menu Ribbon, vamos selecionar a ferramenta Surface Properties. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é alterar o padrão de representação da superfície natural de curvas de nível para invisível. Vamos selecionar, aplicar e vamos dar um OK. E essa alteração a gente faz basicamente para evitar aquela sobreposição que acontece entre a superfície de terreno natural e o corredor da nossa rodovia. Na sequência, vamos nos aproximar do nosso corredor. Vamos selecionar aquela linha rosa que nós fizemos na nossa última aula, tá? Aquela polyline do contorno do corredor. Então, eu vou selecionar. E vamos jogar essa linha para a parte abaixo, do corredor, para ela não aparecer no nosso desenho, ok? Para isso, eu vou mexer na ordem, então, de representação dessas linhas. Então, para isso, eu vou usar a ferramenta Draw Order. Então, eu vou digitar Draw Order, Enter, e vou selecionar a opção Back. Então agora vocês podem reparar que aquela linha rosa ela não está aparecendo mais na nossa vista em planta, e não está aparecendo basicamente porque a gente jogou ela para trás das linhas do corredor. Então está sobressaindo essa linha amarela aqui, que é a linha do offset do corredor. Beleza? Agora, a nossa última alteração que nós vamos fazer é a seguinte. Vamos nos aproximar da nossa vista de perfil do nosso projeto. Vamos selecionar essa linha rosa, que é a linha do grade do nosso projeto. E na sequência, no menu Ribbon, nós vamos na seção Analyze e vamos selecionar a ferramenta Drive. Melhor dizendo, antes de selecionarmos a ferramenta Drive, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em 2D Wireframe, vamos selecionar, vamos dar um clique, e vamos mudar o padrão de representação de 2D Wireframe para Realistic. E dessa forma, o passeio virtual vai conseguir representar aqueles materiais de renderização que nós definimos para o nosso projeto na aula 11. Então, beleza, agora a gente vai selecionar novamente aqui a nossa linha de grade, Vamos lá no menu Ribbon, na seção Analyze, e agora sim, vamos selecionar a ferramenta Drive. Percebam que no meu caso, ainda está acontecendo uma sobreposição aqui, nesse lado esquerdo da rodovia, até no lado direito também, A nossa superfície de terraplenagem, no caso, está sobrepondo o corredor por conta de um erro que ocorreu no próprio Civil 3D. Então, para a gente corrigir esse erro é muito simples. Basta a gente vir aqui no canto superior direito, no botão Close, fechar e depois reabrir o Drive novamente. Prontinho. Agora sim. Então agora a gente está conseguindo visualizar o nosso corredor sob a perspectiva de quem dirige por essa estrada. Perfeito? Então aqui na nossa ferramenta Drive, se a gente observar na parte superior da tela, no menu Ribbon, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para configurar o Drive, Então, por exemplo,
nessa ferramenta aqui na seção Eye, a gente consegue alterar a altura da visada, né, de quem está percorrendo a rodovia. A gente consegue deslocar o motorista do eixo, né, que é a posição aqui 0 metros, mais para a direita ou mais para a esquerda, né, dependendo do valor que a gente for alterar. A gente também pode selecionar uma estaca específica para a gente partir no nosso passeio virtual. E a gente pode mudar o padrão de visualização do nosso projeto. Atualmente a gente está no padrão realístico. E para que a gente possa iniciar o nosso passeio virtual, basta que nós venhamos em Play, Pause e clicar sobre esse botão. Então percebam que agora o passeio virtual está sendo desenvolvido, a gente está percorrendo a nossa rodovia ao longo do alinhamento que nós definimos, né, para o nosso projeto. E se vocês repararem aqui em cima, a gente tem uma ferramenta chamada Speed, tá? Que é a velocidade com a qual nós estamos percorrendo o projeto. A velocidade atual e a velocidade padrão no Civil 3D é 64 km por hora. Se nós quisermos adiantar um pouquinho o nosso vídeo, né, fazer a velocidade aumentar um pouquinho mais, a gente pode fazer o seguinte, a gente clica nesse 64 km por hora e altera a velocidade. Vou colocar, por exemplo, 100 km por hora. Pronto. E agora a gente percebe que ele já está percorrendo com uma velocidade um pouquinho maior. Beleza? Um pouquinho imprudente aqui da minha parte que eu aumentei a velocidade dentro da curva, né? Mas tudo bem. E aí a gente consegue observar a estrutura da rodovia, as nossas faixas de rolamento, acostamento, né? E a integração também da nossa rodovia com o terreno natural. Se a gente observar no horizonte, por exemplo, ó, a gente tem essa região já montanhosa. E prontinho, é isso. Com isso, a gente finalizou o nosso passeio virtual. Beleza? Então, se a gente quiser fechar agora a vista de passeio virtual, é só a gente vir aqui nesse botão Close, tá? Então, eu vou clicar sobre ele. E é isso. Agora a gente está de volta ao nosso Model Space do AutoCAD Civil 3D. Eu vou só retirar novamente aqui essa visão realística. Eu vou voltar para o padrão, tá? 2D Wireframe. E eu vou voltar também a representar as curvas de nível do nosso terreno. Beleza? Então eu vou lá novamente em Surfaces, superfície terreno natural. Eu vou em Surface Properties e vou voltar ao padrão de representação para as curvas de nível, porque isso vai ser importante para as próximas aulas do nosso curso. Beleza? Então eu vou aplicar, vou dar um OK. E é isso aí. Com isso a gente chegou ao final de mais uma aula, essa aula extra, como eu falei, conteúdo mais curtinho. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!